O raciocínio diagnóstico em neurologia, neurocirurgia e neuropediatria tem diversas peculiaridades. Entender essa maneira de pensar para quem estuda anatomia, fisiologia, semiologia neurológicas é indispensável para quem quer aprender essas ciências centrada no paciente. Afinal de contas, o que nos interessa é o paciente no final. Esse modus operandi das especialidades, do modo de se dar o diagnóstico nas especialidades, é indispensável, porque são especialidades que permitem um diagnóstico preciso, muito mais que outras, se fizermos as comparações. Meu nome é Gilberto Henriques, eu sou neurocirurgião, professor de medicina, e é sobre o raciocínio diagnóstico que eu falo com você nesse vídeo. Antes de começar a construção dessa forma de pensar com você, eu gostaria de falar da palavrinha diagnóstico, porque o significado dela nos permite entender bastante coisa. A palavra vem do grego e significa capaz de discernir, capaz de compreender. É importante a gente entender esse significado porque o que nós precisamos fazer com o nosso paciente, a fim de dar o diagnóstico, é isso. Compreender, discernir o que está acontecendo com ele. Tentar separar o que é da biologia natural daquele paciente ou o que interferiu nessa biologia. É muito importante esse discernimento que vai ser exercido com mais propriedade à frente do paciente, com o professor orientando esse contato inicial. Saindo do início, que é a etimologia, e indo lá para o final, na teleologia da palavra, para que a gente possa discutir o fim do diagnóstico, né, a finalidade do diagnóstico, eu gosto muito de usar essa pintura do século XIX. É um contexto familiar, nitidamente o ambiente da família, e num segundo plano, com a luz mais escura, nós percebemos a mãe no seu desespero pela situação, o pai na postura de defensor, né, já que a mãe ficou fragilizada naquele momento, ele precisa ser o bastião da coisa, o que dá o apoio na situação. No primeiro plano, mais iluminado, nós temos a paciente, a provável paciente, e observando essa paciente o médico. E é muito interessante ver a postura do médico que está tombado sobre a paciente, a tentativa de exercer esse discernimento, entender o que está acontecendo com a paciente, é muito interessante nessa pintura. Todo esse contexto permite que nós possamos entender o porquê, o para quê da teleologia da palavra diagnóstico. Nós precisamos ter interesse no paciente, nós temos que ir atrás, nós temos que ter curiosidade, nós temos que tentar resolver realmente o que for possível para o nosso paciente. Eu gosto muito dessa pintura nesse contexto todo. Trabalhando um contexto mais pragmático agora, essa construção do raciocínio diagnóstico que eu já citei para vocês, nós vamos buscar qual o momento em que o diagnóstico é possível de ser feito. A conduta médica é bastante extensa hoje em dia, nós temos vários recursos, nós temos várias situações, nós temos contexto de consultório, de hospital, de emergências, etc. Em que momento o nosso diagnóstico é feito? Isso me foi ensinado quando eu estava no 6º período da minha faculdade. Em neuro, o diagnóstico é dado na anamnese, sem qualquer demérito ou pouca importância ao exame físico, que é indispensável. Mas a nossa estruturação do diagnóstico acontece durante a anamnese. Eu tive um grande professor que me ensinou muito do que eu sei em neuro e ele falava da seguinte maneira: se você se levanta para examinar seu paciente e você não sabe o que ele tem e onde está, volte e refaça a anamnese porque ela foi incompleta. E é verdade, não é só uma frase de efeito. Depois que a gente começa a exercer isso, a gente percebe isso com muita facilidade. Sem, repito, qualquer demérito para o exame físico, que é indispensável para nos permitir formalizar, certificar a nossa hipótese diagnóstica, as nossas hipóteses diagnósticas e quantificar o acometimento do nosso paciente.
É necessário entender isso porque, apesar do diagnóstico acontecer na anamnese, o exame físico vai permitir essa quantificação. Considerando isso, vamos a essa estruturação do diagnóstico. Nós vamos trabalhar com 3 instâncias de diagnóstico em neuro. É uma escadinha mesmo, é uma questão evolutiva para quem começa a pensar no diagnóstico. São essas 3 instâncias. Primeiro, o diagnóstico sindrômico, depois o diagnóstico topográfico e, finalmente, um diagnóstico etiológico. Essas três situações, elas representam características do nosso paciente. O diagnóstico sindrômico vai se relacionar à semiologia do nosso paciente. A semiologia que nós vamos definir daqui a pouco e vamos trabalhar com esse conceito também do que é a semiologia. O diagnóstico topográfico, segunda instância desse diagnóstico, representa a questão anatômica do nosso paciente. E, finalmente, o diagnóstico etiológico está relacionado com a questão patológica, com a situação patológica do nosso paciente. Lembrando que patologia não é doença, patologia é o estudo da doença. É importante a gente diferenciar isso para o nosso conceito. Essas 3 instâncias de diagnóstico são os degraus que a gente tem que passar para se construir o raciocínio diagnóstico em neuro. Essa relação é bastante importante para quem começa a se formar no raciocínio diagnóstico. Nós temos que entender esse sequenciamento. O diagnóstico sindrômico nos leva e permite o diagnóstico topográfico e ambos nos permitem o diagnóstico etiológico. É necessário pensar dessa forma no começo, na sequência. Na prática de quem já exerce a especialidade, isso é muito dinâmico. Por exemplo, a depender da idade do paciente que chega, eu posso pensar numa determinada etiologia para esse paciente e essa etiologia me faz pensar em topografias específicas para esse paciente e essa topografia me faz buscar sinais e sintomas na minha anamnese, no meu exame físico nesse paciente. É tudo muito dinâmico no dia a dia. Essas setas vão, elas voltam, ou seja, permite uma rede de raciocínio que nos leva ao diagnóstico. Mas no começo é importante a gente não pular essas etapas, a gente seguir a sequência básica até termos a estruturação do diagnóstico para poder exercer essa rede que vem por consequência. Antes de prosseguir e estruturar esses 3 níveis de diagnóstico, eu preciso fazer uma pausa para trabalhar com você alguns conceitos que vão estar nessa construção do diagnóstico. Primeiro conceito, semiologia, que a gente usa tanto, que a gente trabalha tanto. Talvez o conceito não seja do domínio de todos. Semiologia, dentro da medicina, é o estudo dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Vou fazer uma pausa no conceito para trabalhar com outros conceitos, o que são sinais e o que são sintomas. Sinais são alterações clínicas que o paciente apresenta e que são percebidos pelo examinador. A gente faz um exame de fundo de olho e vê que o paciente está com papiledema. A gente faz uma ausculta cardíaca e ausculta um sopro, e assim por diante. Sintomas são alterações que o paciente apresenta e que ele nos informa. É o paciente que nos informa do que está acontecendo. Exemplo típico é a dor. A gente não consegue palpar, a gente não consegue medir, a gente não consegue pesar a dor. É o paciente que precisa nos informar disso. É muito importante e de certa forma, erudito hoje em dia, trabalhar com os termos técnicos. Todo mundo chama sintoma de qualquer coisa. Quando for sinal, é sinal. Quando for sintoma, é sintoma. Quem está em formação, é bom trabalhar com os conceitos adequados para que seja parte do dia a dia de todos. Voltando à semiologia. O estudo dos sinais e sintomas do paciente. É esse o momento de exercer a arte da coisa. A gente trabalha muito hoje em dia conceitos de humanidades, de escuta atenta do paciente, várias teorias, que se a gente for resumir dentro do que já há décadas, há centenas de anos, a gente vai conseguir conciliar isso tudo dentro da semiologia. A hora de se descobrir os sinais e sintomas do nosso paciente é a hora que a gente chega perto dele. É a hora que você escuta algo que é muito privado, que é muito particular dele e ele te fala. É a hora que você encosta em alguém. O poder do toque é muito importante. Nós precisamos entender e exercer esse tipo de coisa. O último conceito, antes de voltarmos ao diagnóstico, seria o conceito de lesão em se tratando de sistema nervoso. Vários momentos eu vou falar de lesões para você e aí é necessário a gente entender o que está acontecendo.
Nós temos duas formas de lesão do sistema nervoso: as lesões destrutivas e as lesões irritativas. As lesões destrutivas, elas interrompem o funcionamento de uma determinada estrutura neurológica. Por exemplo, nós temos um paciente que tem a lesão do sétimo nervo craniano e ele vai ter paralisia facial periférica. As lesões irritativas, elas de certa forma aumentam o funcionamento ou pervertem o funcionamento de uma determinada estrutura. Exemplo típico, uma compressão radicular na raiz dorsal por uma hérnia de disco. O disco hernia-se e comprime a raiz dorsal. A dor que o paciente sente é uma dor irradiada que transita no território daquela raiz. Ou seja, é uma alteração de um funcionamento, é uma hiperfunção, entre aspas, desse funcionamento. Nós temos lesões dessas duas formas e as manifestações clínicas vão ser diferentes a depender do que aquela lesão está causando no paciente. Dito isso, vamos trabalhar agora com a primeira instância desse raciocínio diagnóstico, o diagnóstico sindrômico, que eu nomeei há pouco para vocês. O diagnóstico sindrômico é o primeiro degrau dessa escada que precisa ser subida. E nós temos que trabalhar com o conceito de diagnóstico sindrômico. O diagnóstico sindrômico é o conjunto de sinais e sintomas apresentados pelo paciente que permite o diagnóstico de acometimento de uma única estrutura. Nós precisamos entender a anatomia funcional para chegarmos a esse diagnóstico. Vou tentar exemplificar aqui, eu vou trabalhar com a situação clínica para poder exemplificar toda essa teoria que eu vou trabalhar com vocês. Vamos imaginar esse paciente aqui, ó. Esse paciente, na situação médica dele, ele apresenta, vamos lá, do lado esquerdo dele aqui, vamos imaginar que ele perdeu a sensibilidade à dor e à temperatura. E do lado esquerdo dele, na parte roxa do desenho, ele perdeu o tato epicrítico, ele perdeu a sensibilidade vibratória e ele perdeu a propriocepção. Certamente esses termos podem ser novos para bastantes pessoas que estejam assistindo esse vídeo. Eu não vou trabalhar o contexto desses termos nesse momento. Em outras aulas nós vamos fazer isso. Para quem estiver usando o Manual de Neuroanatomia Clínica, num dos últimos capítulos, o capítulo de léxico semiológico, tem todos esses termos com os conceitos básicos que servem de colinha para quem está começando. Em momento certo a gente trabalha isso mais adequadamente aqui. Voltando no nosso paciente aqui, nós, além da perda de tato epicrítico, sensibilidade vibratória e propriocepção à direita, na parte achurada ele também está com diminuição da força muscular. Ele está hemiparético, ele tem paresia. Ou seja, perda de dor e temperatura à esquerda e à direita. Ele perdeu tato epicrítico, sensibilidade vibratória e propriocepção, além da hemiparesia à direita. Dentro desse contexto clínico, nós podemos pensar no diagnóstico sindrômico e baseado no conceito que eu acabei de falar para vocês, que é o conjunto de sinais e sintomas apresentado pelo paciente em que a gente consegue agrupar pela alteração de uma única estrutura, nós podemos pensar em duas síndromes. Deixa eu melhorar a questão do vídeo aqui para vocês. Vou tirar esses escritos para poder facilitar a leitura aqui. Nós podemos pensar em duas síndromes. Nosso paciente apresentou a perda da sensibilidade, do tato epicrítico, da dor, ou seja, foram todas alterações sensitivas. Por isso nós chamamos essa síndrome apresentada pelo paciente de uma síndrome sensitiva. Ao mesmo tempo, ele apresentou paresia, então a gente vai dar o diagnóstico de uma síndrome motora também. Essas duas síndromes foram as síndromes apresentadas pelo paciente. Por quê? Por causa desse contexto clínico. Ele perdeu motricidade e diferentes formas de sensibilidade. Como é que nós podemos fazer a aplicação no nosso paciente, frente ao nosso paciente, desse conceito do diagnóstico sindrômico? Nós devemos fazer perguntas. Eu vou fazer uma pergunta para cada nível de diagnóstico, uma pergunta para mim mesmo quando eu estiver pesquisando, conversando com o meu paciente. Quais são os sinais e sintomas apresentados pelo paciente que podem ser agrupados de forma a serem justificados por alteração de uma única estrutura anatômica? Ou seja, é a simples inversão do conceito que eu acabei de falar para vocês. Eu me pergunto isso.
para poder chegar nesse diagnóstico sindrômico. Na página 30 do Manual de Neuroanatomia Clínica, nós temos essa tabelinha, é a tabela 1.1 do livro, que são exemplos de diagnósticos sindrômicos. Vamos trabalhar aqui. Eu tenho 2 níveis de diagnóstico aqui, que na verdade inicialmente a gente pode trabalhar como um só. Vamos pensar na síndrome motora que o nosso paciente apresentou. Ele apresentou eutrofia, hipertonia, paresia e hiperreflexia dentro do contexto clínico dele. Eu estou contando isso para vocês, eu não dei essa informação na hora do exemplo. Isso me permite pensar na síndrome motora dele. Se fosse um outro paciente que apresentasse tremores, espasticidade, bradicinesia, eu pensaria numa possível síndrome extrapiramidal para esse paciente. Se o meu paciente, por sua vez, tivesse cefaleia, náuseas, vômitos, papiledema, eu pensaria em síndrome intracraniana, de hipertensão intracraniana para ele. Ou seja, na prática isso aqui tá invertido, né? A gente pensa, o que a gente acha no nosso paciente são os sinais e sintomas, e esses sinais e sintomas nos levam ao diagnóstico sindrômico. Mas aqui a tabela foi construída de forma a exemplificar diagnósticos sindrômicos. É só para ter uma ideia inicial para quem ainda não domina essa neuroanatomia funcional. Vamos continuar trabalhando, só que agora nós vamos para a segunda instância do nosso diagnóstico, o diagnóstico topográfico. Para o conceito de diagnóstico topográfico, nós podemos trazer a teoria do diagnóstico topográfico da maneira mais simples possível. O diagnóstico topográfico é a localização de uma possível lesão que justifique as alterações clínicas apresentadas pelo paciente, que justifique os meus diagnósticos sindrômicos dados, seja ele único ou mais de um. É a topografia que justifica a semiologia do nosso paciente. Dentro do meu exemplo, que nós estamos trabalhando aqui, nós temos lá um paciente que tem, como a gente já discutiu, a síndrome motora e a síndrome sensitiva, por causa da perda das formas de sensibilidade e da motricidade. Trazendo isso para um diagnóstico topográfico, como é que eu trago o diagnóstico topográfico? Estudando neuroanatomia. Eu sei que uma possível localização desse diagnóstico é a medula espinhal. É na medula que eu vou buscar essa apresentação de uma síndrome motora e síndrome sensitiva. Posso ter síndromes motoras e sensitivas em outros locais? Sim, podemos. Eu só estou trabalhando com exemplo e não aqui agora com a questão da anatomia funcional, tá? Ou seja, a medula do meu paciente, mais precisamente a hemimedula desse paciente, foi acometida para ele ter essa perda alternada dos dois lados. Em um lado ele tem perdas de um tipo e do outro ele tem perdas de outro. Por isso eu penso na hemimedula do meu paciente. Essa é a provável topografia que justifica os diagnósticos sindrômicos que foram dados. Qual é a aplicação quando estamos em frente ao nosso paciente? É a inversão do conceito aí na minha pergunta. Onde está a provável lesão que justificaria todos os diagnósticos sindrômicos apresentados pelo paciente? Na página 30 também do Manual de Neuroanatomia Clínica, nós temos a tabela 1, 2. São exemplos diagnósticos topográficos agora, só para ilustrar. Por exemplo, nós temos um paciente que teve acometida a raiz posterior dele. As estruturas que são lesadas são as fibras aferentes relativas ao dermátomo acometido daquele paciente. Se eu tenho o caso do exemplo que eu estou trabalhando com vocês aqui agora, o acometimento da hemimedula, chamada síndrome de Brown-Séquard, o epônimo muito utilizado no dia a dia. Nós temos o acometimento do trato córtico espinhal lateral, do espino talâmico lateral, dos fascículos grácil e cuneiforme, dentre outras estruturas, mas principalmente pela clínica, essas que eu citei aqui agora para vocês. Ou seja, de acordo com a topografia da lesão, nós temos estruturas acometidas que nos permitem pensar no diagnóstico topográfico. Última instância do diagnóstico, o diagnóstico etiológico agora. É o conceito mais simples dos três. É a causa da lesão que acometeu uma determinada topografia que resultou nos sinais e sintomas do nosso paciente. É o que causou isso tudo no nosso paciente. Vamos lá, vamos voltar para o exemplo para eu poder trabalhar com vocês. Aqui no meu exemplo, nós temos o acometimento da hemimedula, como nós discutimos agora há pouco. Essa hemimedula, no meu exemplo, foi um paciente que chegou com relato de um trauma. O paciente teve uma lesão traumática da medula espinhal pelo acometimento de corpo vertebral.
que acometeu a medula espinhal dele. E por causa disso, a M-medula foi lesada e desencadeou todo esse contexto clínico dele. Chegamos ao diagnóstico etiológico para seu conceito básico e inicial. Qual é a aplicação? Pergunta bastante simples para fazermos durante a consulta médica. Qual a causa da doença do paciente? O que causou essa doença no nosso paciente e que levou a toda essa manifestação clínica dele? Vamos trabalhar com alguns exemplos. Nós podemos trabalhar com doenças específicas, um aneurisma, uma doença desmelinizante, uma malformação específica. Mas dentro desse contexto todo, o que eu gosto muito de trabalhar é com esses grupos de alterações, de etiologias de doenças do sistema nervoso central. Podemos trabalhar com as malformações, podemos trabalhar com os traumatismos, doenças vasculares, neoplasias, doenças infecciosas, doenças degenerativas. Há outros grupos, mas eu gosto de trabalhar inicialmente com essas aqui, para quem está estruturando essa forma de pensar, porque assim fica mais fácil construir, trabalhar com doenças específicas a posteriori. Nesse momento, entender esse grupo. As malformações tendem a ser mais precoces, são de crianças, não necessariamente, mas ser mais precoces. Os traumatismos vêm com histórias que nos permitem pensar no trauma. A doença vascular tem a característica de ser aguda. As doenças neoplásicas, além da topografia ajudar muito no raciocínio dessa etiologia, elas vêm num sentido progressivo de acometimento. Doenças infecciosas vêm dentro de um contexto de infecção para o paciente. Febre acompanha a maioria das vezes, mas nem sempre. Doenças degenerativas são doenças progressivas que acometem ou crianças ou pacientes idosos, meia idade é menos frequente, ou seja, há características dessas síndromes que nos permitem pensar na sua ocorrência dentro do contexto do nosso paciente. É um contexto muito teórico que foi colocado para você. Entretanto, essa teoria ela é necessária nessa fase inicial para que depois possa haver integração dessas etapas diagnósticas, desses degraus do diagnóstico, do raciocínio diagnóstico. Essa integração ela é indispensável na prática. Nesse começo, é bom que a gente force essas instâncias, mas depois isso tudo acaba ficando integrado e forma uma grande rede na nossa forma de pensar. Eu vou utilizar um mapa conceitual para poder ilustrar isso melhor para você. Esse mapa conceitual está na página 31 do Manual de Neuroanatomia Clínica e trabalha exatamente isso que eu acabo de dizer. A integração dos 3 níveis de diagnóstico para que a gente possa entender o paciente num contexto geral. Vamos lá, vamos começar o raciocínio aqui. O paciente chega para a gente com sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas nos permitem, nos levam ao diagnóstico sindrômico que ele apresentou. Né? Esse diagnóstico sindrômico, você já sabe, pode ser ou único ou podem ser vários diagnósticos apresentados. No exemplo, eu dei 2 diagnósticos sindrômicos para o paciente, por exemplo. Esse diagnóstico sindrômico, quando a gente associa esses diagnósticos sindrômicos, eles nos permitem chegar ao nosso diagnóstico topográfico. O diagnóstico topográfico, o conceito a gente já trabalhou, é o local que, quando acometido pela lesão, resulta no diagnóstico sindrômico. Ou seja, dentro desse sentido que eu falei com vocês aqui, nós já fechamos um ciclo desses 2 diagnósticos aqui, desses 2 níveis de diagnóstico. O diagnóstico sindrômico integrado ao diagnóstico topográfico. Além disso, se nós associarmos o diagnóstico sindrômico associado ao diagnóstico topográfico, se a gente associar os 2, nós chegamos ao diagnóstico etiológico. Esse diagnóstico etiológico é a causa dos sinais e sintomas. Um outro ciclo aqui para poder trabalhar o nosso raciocínio. Nós trabalhamos aqui o diagnóstico sindrômico, o topográfico e o etiológico. Outro ciclo aqui para poder entender essa integração. E esse ciclo termina nos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, ou seja, que foi o início disso aqui tudo. Eu quero que vocês entendam essa integração, está tudo integrado, os 3 níveis de diagnósticos estão integrados e precisam estar integrados. Muito bem, resumindo então para a gente fazer o encerramento dessa aula. Nós temos 3 níveis, 3 instâncias de diagnóstico em neuro. Primeiro, o diagnóstico sindrômico, que é o conjunto dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente.
que nos permite chegar ao nosso diagnóstico topográfico, onde aconteceu a lesão que resultou naqueles sinais e sintomas do paciente, e, finalmente, o diagnóstico etiológico, que é a causa da doença do paciente. Dentro desse contexto teórico, há formas desse diagnóstico ser construído, através das etapas do diagnóstico. Eu vou fazer isso numa aula seguinte, que, primeiro, não fica uma aula tão extensa e facilita a aplicação prática dentro de um contexto clínico de um paciente hipotético. Eu agradeço a sua atenção, tomara que isso tenha sido útil para a sua formação.